Fala galera do canal Meu Olhando PC, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo. Infelizmente ainda repercutindo a nossa derrota para o Atlético Goianiense. Nosso fim de semana não foi um bom fim de semana. O Fortaleza aí tá precisando de foco, tá precisando de concentração. Porque se nós formos analisar, o Fortaleza está no seu quarto jogo no segundo turno. E em 12 pontos disputados, nós só conseguimos 3 pontos. E foi fora de casa contra o Sport. Perdemos em casa para o Atlético Mineiro. Perdemos para o Internacional lá. Vencemos o Sport fora. E perdemos agora dentro de casa para o Atlético Goianiense. Então, Fortaleza tem que focar aí nesse segundo turno para poder manter nessa campanha maravilhosa que tem feito. Essa crítica a esse jogo, a questão da atenção é de extrema importância. O Fortaleza tem que jogar cada jogo como se fosse a final. A desatenção, assim, um erro individual pode custar muito, ainda mais. Imagine numa classificação, num jogo de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, o time não pode jogar como jogou contra o Atlético Goianiense, porque senão o Fortaleza vai ser goleado tranquilamente para o Atlético Mineiro. Então, gente, é preciso ter foco. A nossa crítica, lembrando, é pontual ao jogo, não à campanha do time em si, mas a crítica se faz em relação ao jogo. Tem que ter atenção, tem que ter foco, não pode se distrair. Tem que jogar cada jogo como se fosse uma final, entendeu? Com foco, determinação. Tem que jogar como se fosse o mesmo jogo que jogou contra o São Paulo na Copa do Brasil. Marcação em cima, para que o Fortaleza possa conseguir os ótimos resultados. Tá ok, gente? Então vai ficar nesse alerta aqui da torcida do Leão para a equipe do Fortaleza. E aí você vai ouvir aí a análise do jogo feita pelo jornalista Caio Costa, um cara que eu admiro bastante do futebolês, tá ok? Então, se você quiser adquirir produtos do Leão, você pode ter os links aí na descrição. Também, se você ainda não está inscrito no nosso canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho e acompanha a gente, tá ok? Um abraço, tudo de bom. De como foi esse Fortaleza 0, Atlético Goianiense 3, um placar para lá de exagerado, o que torna ainda mais doída a derrota do Fortaleza para o torcedor tricolor. Durante a semana toda teve muita discussão de quem seria o substituto do Lucas Crispim. O escolhido foi o Bruno Melo, até mais ou menos do que eu imaginava, falei isso nos programas durante a semana, muita gente pedindo Edinho, muita gente pedindo um jogador de ataque por ali, mas o Vojvoda preferiu mais uma composição como ele fez das outras vezes que não teve o Crispim. Em outras 3 oportunidades, 2 delas ele colocou o Carlinhos, outra vez ele colocou o Luiz Henrique, pensando também naquela ideia de quando você se defende, o ala vira lateral, e aí não dá para imaginar muito o Lucas Lima ou o Edinho jogando por ali. Lucas Lima ganhando a posição no meio, aquela posição de central que seria do Matheus Vargas, foi o Lucas Lima que começou. E o Fortaleza entrou meio desatento na partida, talvez esperando o Atlético Goianiense muito mais retraído, jogando, entregando mais a bola para o Fortaleza, saindo muito pouco para o ataque, apostando em bola longa, e não foi isso que se viu. Nos primeiros 15 minutos, um Atlético muito ativo no campo de ataque, se não era uma pressão, coisa do tipo, mais consciente do que queria fazer, enquanto o Fortaleza sentia falta do Lucas Crispim, fazendo aquela diagonal pelo lado esquerdo, e de um Lucas Lima mais atuante. Então o time ficava muito travado, com o Atlético muito mais à vontade no campo de ataque, já criando situações de gol, teve com o Zé Roberto, teve com o João Paulo, mas foi um negócio tão louco que a bola só entrou pro Atlético depois de uma cobrança de falta que houve uma falha total da zaga do Fortaleza, Felipe Alves, Marcelo Benevenuto, enfim, a bola bate no Felipe, gol do Atlético. Com o gol, o Fortaleza vai à frente, Ainda sem aquela organização que a gente se acostumou a ver do Fortaleza, que era um time muito consciente quando vai no campo de ataque. Lucas Lima ainda muito sumido, e com isso, o que é que sobrava? Uma jogada, uma solução que o Fortaleza meio que encontrou ali. Bola em diagonal para o Bruno Melo, altura alta, o cara que é bom do cabeceio, para ele escorar por dentro ou tentar uma finalização. Foi assim até que numa delas ele corta o cruzamento para o Wellington Paulista quase marcar o gol. Vai o escanteio, do escanteio o Wellington Paulista até empata o jogo, lance anulado pelo VAR no impedimento ali, milimétrico
marcado, encontrado pelo VAR. Na volta do intervalo, o Fortaleza vai mais para a abafa. Ainda não era aquele time que a gente se acostumou a ver, mas adiantando, o Ederson mais à frente, o Felipe mais à frente, evitando que o Atlético conseguisse sair mais em contra-ataque, roubando mais a bola, pressionando. Se você não viu o Fernando Miguel fazer grandes defesas, também não via mais um Atlético tão à vontade para sair na base do toque para o ataque e o Fortaleza pressionando. Até que vem o lance que gera toda a polêmica da partida, o gol do Bruno Melo. Na minha opinião, o Wellington Paulista não participa da jogada. O lance não seria passível de anulação. Para mim, ele não consegue dividir a bola, ele não atrapalha o zagueiro do Atlético e sai o gol do Bruno Melo, que daria um andamento diferente para a partida certamente, mesmo sem um Fortaleza ainda fazer um jogo que enchesse os olhos, era um time muito mais presente no campo de ataque. O gol é anulado, fica visivelmente um clima de insatisfação ali do estádio, jogadores ainda muito pilhados, aliás, a arbitragem, no modo geral, os jogadores dos dois times não respeitavam de forma alguma o árbitro do Tocantins, e quando tem esse lance, o Atlético consegue logo depois criar uma situação de contra-ataque e aí que o jogo acaba. Porque o contra-ataque já tinha sido muito bem feito, o João Paulo não consegue cabecear. Na volta, o Matheus Vargas entrega basicamente para o Baralhas marcar o 2-0. E na real, o jogo ainda teve, o gol foi aos 29 minutos, o jogo teve 9 minutos de acréscimo. O Fortaleza sentiu demais o gol. As substituições do Vojvoda não surtiram efeito, já tinha colocado antes o Romarinho e o próprio Matheus Vargas, coloca depois o Henrique e o Robson, mas o time simplesmente não conseguiu criar, não conseguiu buscar o 2-1 que desse um alento para fazer o 2-2, e na verdade ainda tomou um castigo de tomar um 3-0, placar, como eu falei no início do vídeo, para lá de exagerado porque foi o jogo, mas o castigo que o Fortaleza tomou, talvez até por não ter conseguido se reorganizar psicologicamente mesmo, depois do 2-0. Das lições maiores, é uma coisa que o Felipe Alves falou depois do jogo. O Fortaleza está se tornando muito refém do seu sucesso no primeiro turno. E a outra é o seguinte, o Vojvoda, para montar esse time que faz uma excelente campanha, faz uma grande campanha na Copa do Brasil, ele encontrou algumas soluções táticas dentro de um elenco mais limitado. E essas soluções muitas vezes não possuem substitutos à altura. Hoje foi o caso do Lucas Crispim não poder jogar. Sem o Lucas Crispim jogando pelo lado esquerdo, o Fortaleza perde muito daquela questão de circulação, porque não se torna um time torto para um lado só, e aí ninguém consegue recompor a altura que o Lucas Crispim fazia, e até mesmo na bola parada perde. E outros jogos a gente viu como o Marcelo Benevenuto faz falta, porque nenhum zagueiro consegue fazer tão bem quanto ele aquela coisa da zaga central. Então a gente já viu que a solução que ele encontrou para a Copa do Brasil normalmente é o quê? É o Matheus Jussa, volante, improvisado pelo lado esquerdo e centralizar o Tite. Outra que ele tem dificuldade é quando o Tinga não pode jogar, não tem ninguém que faça o lado direito da zaga fazer uma mudança de postura da parte ofensiva do jogo, jogando pelo lado direito. Você acaba se tornando refém de soluções que você encontrou, mas que não vai ter substituto à altura, além de algumas individualidades terem caído de produção. Fica a lição para os próximos jogos, porque o Fortaleza tem duas pedreiras pela frente do Campeonato Brasileiro, o Fluminense e o Flamengo, e além disso tudo, é claro, fica muito a cabeça do jogo lá da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro pela partida de ida da semifinal do Campeonato da Copa do Brasil. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Se você está revoltado com o VAR, se você está revoltado com a atuação do Fortaleza, se você tem alguma ideia, explicação diferente do que aconteceu no jogo de hoje, aproveita aí o espaço dos comentários, fale qual seria a sua opinião, o que poderia ter sido feito de diferente para o Fortaleza ter um resultado melhor hoje, repito, nesse reencontro com o torcedor.